Hoje nós vamos falar sobre a figura de Josué e de Calebe. Os dois juntos foram os primeiros a explorarem a terra prometida, quando foram enviados por Moisés como espiões, como exploradores da terra prometida. Antes de falar disso, quero começar falando que a base para essa nossa palavra de hoje está no livro do Números, capítulo 13, versículo de 5 a 9, depois o capítulo 14, versículo de 26 a 30, e por último, o capítulo 32 de Números, versículos de 10 a 12. Hoje Deus quer falar contigo de uma maneira muito poderosa através da figura de Josué e de Calebe. A primeira coisa que nós temos que entender é quem eram Josué e Calebe. Ambos membros de uma determinada tribo de Israel, Calebe inclusive da tribo de Judá. Eles foram escolhidos ali por Moisés junto com outros homens, 12 homens, cada um de uma tribo do povo de Israel, para penetrar a cidade de Jericó, a terra prometida, para explorar e espiar, para depois regressarem e falarem tudo para Moisés, a fim de que através dessa espionagem fosse possível fazer um levantamento estratégico, uma estratégia para poder penetrar a terra prometida. Josué, ele viveu na presença de Moisés muitos anos, também Calebe. E é por isso que eles tinham uma vida e uma coragem diferenciada dos outros, dos demais. Deus preparou Josué através de Moisés, e Moisés envia Josué com Calebe, liderando aquele grupo dos outros 12 com eles dois, para entrarem na terra prometida e espionar, para terem as estratégias certas para destruir os inimigos que ali estavam. Aquela terra prometida, para o povo chegar até ela, precisavam vencer 7 grandes povos, 7 grandes nações que ali estavam estabelecidas. É tanto que quando Josué e Calebe regressam após 40 dias naquela terra, penetrando aquela terra, espionando, eles vão dizer para o povo de Israel como são as características da terra prometida e daqueles povos que estavam no caminho e daqueles povos que estavam na terra da promessa. Jericó era uma cidade murada, cujos muros, dizem os antropólogos historiadores da Bíblia, que eram muros de 9 metros de altura, com 3,5 metros de largura. Inclusive, lá no livro de Josué, diz que a prostituta Raabe, ela morava em um desses muros. A sua casa era em um desses muros. Inclusive, foi ela quem fez com que Josué e Calebe e os outros espiões entrassem na terra prometida. Por isso que a vida dela foi poupada, porque ela ajudou Israel nessa grande jornada. Outros aspectos é que nesta ida de Josué e Calebe à terra prometida, eles eram jovens ainda. Eles ainda eram jovens. E anos mais tarde, então, aquele caminho que foi percorrido por eles dois será percorrido por eles dois, mas agora com o povo de Israel que vai entrar na terra prometida. Porque com a morte de Moisés, é Josué quem assume a liderança do povo de Israel. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, as estratégias de Deus que Deus trouxe para Moisés através de Josué e Calebe, elas foram primordiais, elas foram fundamentais para que Moisés levasse o povo até determinado momento e até determinado lugar, e dali para frente Josué assumisse a liderança, ajudado, auxiliado por Calebe. Então Calebe e Josué, eles têm uma grande importância religiosa
teológica e espiritual na conquista da Terra Prometida. Quando eles estavam falando para o povo de Israel as características da Terra Prometida, Caleb foi praticamente apedrejado pela murmuração do povo que ali estava por não acreditar que seriam capazes de conquistar a Terra Prometida. Só não foi porque naquele exato momento a presença de Deus ela foi grandiosa e radiosa na tenda do encontro no meio da Assembleia de Israel. E então Deus, por causa disso, por não acreditarem na unção e no poder que tinha sido depositado sobre Josué e Caleb, Deus diz para o povo que ninguém daquela geração vai entrar na Terra Prometida, porque nenhum acreditou que Deus estava fazendo algo poderoso e novo. Então, daquela geração de jovens, somente Josué e Caleb entraram na Terra Prometida. É a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa nossa reflexão profética. Quando nós murmuramos contra Deus e a palavra de Deus, contra os propósitos de Deus, contra os desejos de Deus, nós corremos o risco de ficar para trás naquilo que Deus determinou para a nossa vida. Então tenha cuidado. Hoje você precisa substituir a murmuração pelo louvor. Talvez você esteja olhando só o tamanho do inimigo e não está olhando o tamanho de Deus que está te dando estratégias a fim de que você possa penetrar e alcançar a Jericó da sua vida e da sua história. Sim, Josué, junto com Caleb, depois da morte de Moisés, depois de todo esse tempo de preparação para ir até a Terra Prometida, eles atravessam o Jordão. Assim como Moisés atravessou o Mar Vermelho com os israelitas, agora é Josué e Caleb que vão atravessar o Rio Jordão para chegar até Jericó. Sobre isso nós vamos falar em outra pregação. Irmão, irmã, a postura de Josué e Caleb foi diferente daqueles 12, daqueles 10 que estavam junto com eles. A nossa postura é a segunda coisa que eu quero que você entenda de forma profética. A segunda coisa que nós queremos colocar aqui, a nossa postura, ela precisa ser uma postura diferente, diferenciada daqueles que não acreditam. O que é que deve caracterizar um servo de Deus? É a fé. A fé na palavra, a fé nas promessas de Deus. Nós precisamos ter fé que nós vamos conseguir alcançar aquilo que nós estamos buscando, sobretudo neste tempo de oração. Há um povo que são mais pessimistas, que é mais pessimista do que os que têm fé. Então a nossa fé, ela precisa contaminar aqueles que têm uma visão pessimista das coisas, dos acontecimentos. Nós precisamos levantar a nossa fé, a nossa coragem como homens e mulheres que foram destinados para vencer, não para perder nenhuma guerra. Então, vamos mudar essa lógica do pessimismo. Deus ele castigou então a rebeldia do povo e somente Caleb e Josué conseguiram entrar na Terra Prometida. Primeiro, porque eles acreditaram, e segundo, porque eles fizeram esse percurso de ir até lá e depois levaram as pessoas. Muitos de nós queremos ir e até vamos, mas não aproveitamos o percurso da nossa ida para termos a maturidade para introduzir outros que precisam ir. Muitos de nós queremos ir para um lugar e levar as pessoas, mas sem ter a prudência e a maturidade necessária. Veja, Moisés, ele ficou 40 anos no deserto antes da sarça ardente, antes de Deus falar para ele: Moisés, volta, vai no Egito, liberta meu povo. Foi um treinamento para ele durante 40 anos. Ele não podia introduzir o povo no deserto e levá-lo a atravessar o deserto sem ele mesmo ter atravessado o deserto. Então entenda a pedagogia de Deus. Deus não colocaria Josué à frente de Israel para levá-lo dali do Jordão até Jericó, sem antes ele ter feito esse percurso. Ninguém
absolutamente ninguém pode levar ninguém a lugar nenhum sem ter tido as ferramentas, a experiência e a prudência necessária para levar. E talvez aqui seja uma chave de entendimento porque que muitos de nós estamos na estaca zero na vida espiritual e a nossa casa esteja na estaca zero na vida espiritual, porque nós não estamos percorrendo o caminho que nós precisamos percorrer. Então presta atenção. Caleb depois recebeu um pedaço de terra. Moisés disse que ele deveria ter um pedaço de terra quando ele entrasse na terra prometida, porque ele acreditou. A terra daquela terra prometida estava primeiramente destinada para cada uma das 12 tribos. E Caleb não representava necessariamente, naturalmente, uma tribo. Mas Moisés disse que ele deveria ganhar daquela terra porque ele acreditou. Então, às vezes para nós, pode até não ter sido determinado de fato de direito algo, mas por causa da nossa fé nós vamos ganhar de Deus. Nós vamos ganhar aquilo que é a nossa parte da herança. Ninguém luta, ninguém ou que esteja lutando, qualquer pessoa que esteja lutando jamais deixará de ser coroada pela glória de Deus, coroada pela vitória de Deus. Coloque isso na sua cabeça, nenhuma luta é em vão. Todas as lutas têm um sentido. Todo o nosso combate de fé tem um sentido. E Caleb, ele recebeu uma terra correspondente ali na cercania do Monte Hebron. E a filha de Caleb, inclusive, casou com Otoniel, que foi o sucessor de Josué na liderança do povo de Israel. Deus quer te dar posteridade. Deus quer fazer com que a sua casa sirva ao Senhor. Hoje eu vejo com muita preocupação esse esfriamento da casa da fé, da casa na fé, da família na fé. É tanto que no livro de Josué, lá no capítulo 24, Josué vai encerrar esse livro dizendo isso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque muitos de nós estamos vivendo esta geração, mas não estamos preparando os nossos filhos, os nossos netos, para que possam viver a fé e entrar na terra prometida. Não sei se você está conseguindo entender esse meu pensamento, esta visão e esta palavra que Deus traz agora. Você que está hoje nessa geração precisa preparar seus filhos e os seus netos para darem continuidade à fé, o legado espiritual. E Caleb fez isso na sua casa. Deus o engrandeceu, Deus o elevou. E quem bem lê o livro dos Números e de Josué, verá que com a idade de 85 anos praticamente, Caleb foi para a guerra e ele tinha a robustez, a força e a coragem de um homem de 40 anos. Então isso é a fé que nos rejuvenesce. A fé, ela nos rejuvenesce. Agora a falta de fé envelhece, enruga a nossa alma. A fé torna a nossa alma bela, mesmo quando estamos vivendo no meio de um deserto de tribulações e de adversidades e de dificuldades, a fé rejuvenesce a nossa alma. Então veja quantas características Josué e Caleb têm para trazer para nós, que eu seria incapaz de colocá-las todas nesta pregação. Mas vamos lá partilhar algumas coisas mais práticas desta visão profética da pessoa de Josué e de Caleb. A queda de Jericó, ela foi precedida por muitos acontecimentos. Ela foi precedida por muitos mistérios. Inclusive, um dos grandes mistérios da conquista da Terra Prometida e da queda das muralhas de 9 metros da cidade de Jericó, de 9 metros de altura, uma verdadeira muralha. Não existia nada igual naquele tempo. Era uma cidade extremamente fortificada. No capítulo 6 de Josué, quando você lê, o autor sagrado faz questão de dizer: Jericó, cidade fortificada, murada, impenetrável. Mas que Caleb e Josué conseguiram penetrar uma vez e depois conseguiram entrar com todo o povo de Israel. Olha que ensinamento é para nós. O grande mistério da queda de Jericó está em que todas as guerras que o povo de Israel havia empreendido até aquele exato momento, inclusive contra os Jebuseus, os Heteus, os Eveus, os filisteus, todos os amalecitas, todos os homens, todos os povos dali, foram guerras com armas.
Mas a única guerra que não foi com armas, não usaram da força bélica para ganhar, para lutar e ganhar, foi exatamente a conquista da terra prometida, a conquista de Jericó. Não usaram sequer uma espada para entrar naquela cidade. Pelo contrário, as estratégias que Deus já havia trabalhado no coração de Moisés, no coração de Josué e no coração de Caleb, ali ao redor daquela muralha durante 6 dias, para no 7º elas caírem, foram estratégias espirituais. Esse é o grande mistério, porque muita gente não acredita que o povo derrubou as muralhas pelo poder da oração. Olha o grande significado e o grande poder de Deus na oração para nós. Aquilo que não pode ser mudado por outra coisa, pode ser mudado pelo poder da oração. Para vencer guerras, requer tempo e dedicação. Daquele dia que Moisés morreu até o dia em que Caleb e Josué entraram na terra prometida, passaram-se anos. Não foi da noite para o dia. Daquele dia que Moisés tirou o povo do Egito até levá-lo para o Sinai, até levá-lo a esse tempo de Caleb e Josué, passou-se 40 anos. Para vencer guerras, requer tempo e requer dedicação. Às vezes nós começamos uma guerra ontem e amanhã nós já queremos a vitória. Há guerras que são vencidas com rapidez, mas há guerras que vão demorar anos. Vai ter um tempo para vencer, porque vai ter um tempo para lutar. E requer dedicação na luta, requer perseverança na luta. É por isso que nós estamos nesse tempo perseverando na palavra e perseverando na oração, para nós entrarmos em todas as nossas Jericóis. Nós precisamos nesse tempo, e esta é outra estratégia de Deus, é ampliar a visão. Moisés enviou 12 homens para explorar e espiar Jericó, mas só 2, Josué e Caleb, voltaram com visão. Os outros 10 fracassaram, ficaram amedrontados com tudo que viram. Josué e Caleb olharam para os problemas e não viram ali impedimento. Pelo contrário, viram possibilidades. Gente, isso aqui muda toda a nossa história. Quando nós olhamos para os problemas e nós passamos a ver possibilidades de Deus ser glorificado e de Deus ser manifestado, de Deus manifestar a sua glória, a sua promessa e a sua palavra, isso é visão ampliada. Ver com os olhos da fé, olhar além das aparências. Nós estamos muito acostumados com a superficialidade. E, no entanto, hoje Deus está dizendo, amplia a visão, amplia a audição, olha diferente, escuta diferente. E foi assim que Deus deu a vitória a Israel, por causa da visão ampliada de 2 jovens, de Josué e Caleb, porque os outros 10 estavam extremamente olhando para outras coisas e não para a promessa, e não para a palavra, e não para Deus. Nós também, e essa é a estratégia que Deus deu para Caleb e Josué, nós precisamos conhecer o inimigo, estudá-lo para poder derrotá-lo. Nesse tempo, Deus tem dado várias ferramentas para nós entendermos, estudarmos, descobrirmos as fraquezas dos inimigos que nos cercam, que nos atormentam e que nos paralisam. Porém, muitos de nós temos aproveitado e outros não têm aproveitado as estratégias que Deus tem dado, os esquemas que Deus tem inspirado, para que nós nos tornemos pessoas altamente comprometidas com o reino de Deus, com a palavra de Deus, altamente comprometidas com o que Deus quer fazer. Gente, isso aqui faz toda a diferença, o que eu estou falando agora. Isso faz toda a diferença na minha vida, faz toda a diferença na sua vida. É hora de mudar essa lógica. Nós não podemos ir contra um inimigo, seja qual ele, seja quem for ele, seja qual seja esse inimigo, seja o pecado, a enfermidade, o demônio, o desemprego, a pandemia, não sei qual é o inimigo que agora te atormenta. Nós não podemos ir contra ele sem conhecê-lo, porque sem conhecê-lo nós não vamos derrotá-lo. Josué e Caleb derrotaram aqueles inimigos, conquistaram Jericó, porque eles estudaram. Eles passaram 40 dias estudando aqueles inimigos.
espionando naquela terra, penetrando aquela terra. Esse tempo é um tempo de penetrar a terra antes de conquistá-la. Penetrar através da unção, da visão espiritual. É preciso levantar os olhos e ver. A nossa libertação já está próxima. Nós necessitamos ter uma visão positiva. Uma visão de fé. Porque muitos só têm visão pessimista. E medo. Gente, o pessimismo gera medo. Nós necessitamos ser otimistas. Olhar e dizer, vamos vencer. Vamos passar por isso. Vamos conseguir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra estratégia espiritual que Deus está nos dando nesse tempo é a confiança e a dependência. Nós temos que passar a confiar mais em Deus e a depender mais de Deus. Ele é tudo para nós. Ele pode todas as coisas. Muitas vezes nós queremos depender do dinheiro, do poder humano, do remédio. Claro, essas coisas nos servem, mas a nossa única e exclusiva dependência precisa ser de Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode realizar todos os milagres. Então, dependência e confiança é outra estratégia que Deus está dando para Josué e Calebe de hoje. Colocar pavor no inimigo. Talvez você pode até pensar assim, que estratégia maluca, como é que eu vou colocar pavor no inimigo se o inimigo é que está colocando pavor em mim? Eu estou com medo dele. Pois bem, a grande ferramenta de colocar pavor no inimigo é o louvor. Quando você louva, você confunde os adversários, porque eles estão olhando que você está passando por um problema, por uma provação, por uma dificuldade, e eles ficam contrariados porque eles pensam assim, porque essa é a lógica do inimigo, glória a Deus. Ele está passando por um problema e ele está louvando, e o inimigo começa a ser oprimido pela força do nosso louvor. Irmão, nós colocamos, irmã, pavor do inimigo quando nós damos brados de vitória e quando nós damos brados de louvor, brados de glória. O inferno não se sustenta, porque o louvor, ele despedaça o jugo, ele rompe as cadeias, ele quebra as cadeias, ele rompe os grilhões, ele reinflama corações. Então nós precisamos aprender a sermos pessoas do louvor, porque agora, nesse exato momento, é tempo de nós ficarmos ou do lado daqueles 10 que foram pessimistas e que não contaram nada de bom da terra prometida quando foram espionar, ou nós vamos ficar do lado de Calebe e Josué, que tiveram louvor e visão de Deus. E Deus os socorreu. Deus socorreu Calebe e Josué naquele dia em que ninguém acreditava neles. A presença do Senhor foi manifestada e os inimigos caíram por terra. Se tem muita gente que não quer entrar na terra prometida com você, o problema é delas. Agora, quanto a você, ser firme e corajoso, porque tu hás de colocar os teus pés, as tuas mãos, os teus olhos, o teu coração naquilo que Deus já determinou para a tua vida. O resto é resto.